para ele lá. Azul, bem sugestivo. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Segundas Reis. Aliás, desculpe, irmão, segundo Samuel. Quase a mesma coisa. Segunda Samuel. Capítulo 11. Capítulo 11. Segunda Samuel. Quase aberto, segundo Samuel, estava em 5. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos do 1 ao 27, é o texto. Aconselho você ler em casa, ler não só o 11, mas ler o 12 também, uma fase interessante da vida de Davi, uma fase onde Davi ele baixa a guarda, ele comete descuidos espirituais. É muito perigoso em qualquer área da nossa vida, seja na vida pessoal, na vida profissional e mais ainda na vida espiritual, quando a gente cria zonas de conforto. Quando a gente se adapta e a gente passa a não ter contrapontos, né? Contrapontos aos nossos pontos. E Davi, depois de um período longo de muitos sucessos e muitas conquistas, ele cometeu um erro. Ele cometeu uma falha de omissão, de entrar em zona de conforto. Isso trouxe um divisor de águas para a vida de Davi. Não só do ponto de vista espiritual, mas também, principalmente, do ponto de vista familiar. A partir desse momento, Davi ele divide a sua vida em uma fase muito ruim, porque ele se descuidou. E nós, irmãos, não estamos imunes às dificuldades da vida, não estamos imunes. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode cair no erro de achar que somos imunes a ataques, que somos super crentes. Eu gosto de dizer que não existe essa figura. O homem mais cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento terminou do jeito que terminou, vírgula, né? Do jeito que terminou, entre aspas, porque está incluso na galeria da fé, porque houve o arrependimento dele, algumas posturas dele erradas, mas um homem que nasceu para ser um campeão, quase que termina derrotado. Porque às vezes a gente cai nesse erro, né, de achar que a gente não precisa melhorar, que a gente não precisa orar mais, que a gente não precisa ler Bíblia mais. A gente cria zonas de conforto, e Davi ele cometeu essa falha. Davi, ele caminha bem, ele passa 7 anos reinando em Hebrom, debaixo da promessa de Deus, da graça de Deus, toma decisões acertadas. A primeira decisão dele, quando ele unifica a coroa, ele toma a decisão de trazer a Arca da Aliança para perto, trazer a palavra de Deus. Vocês conhecem, no capítulo 6 mostra isso, a alegria, a postura de Davi, a conduta de Davi, o quanto Davi valorizava a presença de Deus. Mas o capítulo 11 vai mostrar que ele comete uma falha que traz prejuízos para a vida dele. O capítulo 11 diz que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra, enviou Davi Joabes e seus servos com ele, e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção, texto, o versículo 1 diz assim, vou só dar ênfase a algumas frases aqui, que ele diz assim: decorrido o ano, um tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra. Pulando palavras, aí eu posso vir aqui, depois de Rabá, e ver. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vou pedir uma ajuda a você. Eu vou dizer a primeira parte, aquilo que eu li. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra,
você vai ler até aí. Se você entendeu, diga amém. Se você entendeu, você lerá até a palavra guerra e depois eu completo a frase. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Tá. É muita tradução. Não esqueça as versões aí, não tem problema não. Tem gente que tem na Almeida, na King Game. Lê essa aqui, isso. Obrigado. Pronto. Obrigado, pastor. Leio até a guerra ali, por favor. Agora ficou, né? Todo mundo vai ver agora, né? Vamos lá? É porque o meu 1, 2, 3 meu é muito rápido, né? 1, 2, 2,5, 3. Melhorou. Vamos lá mais uma vez? Agora vamos ler todos juntos. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Mais uma vez. Lugar errado, né, irmãos? Porque o texto, eles passam guerra contra os filhos de Amon e destroem os filhos de Amon. E a Bíblia diz que decorre um ano e chega o tempo da guerra. Eles passaram um ano comemorando e usufruindo do despojo de guerra, usufruindo das benécias de conquistar a guerra. Percebam que há um ano atrás, Israel estava enfrentando uma guerra, vencendo uma guerra, conquistando uma guerra, e decorre um ano gozando os frutos da guerra. Só que, mais uma vez, chega o tempo da guerra. Mas Davi toma a decisão de ficar em Jerusalém. A grande questão não é que ficar em Jerusalém seja errado. A grande questão é que Davi está no lugar errado, porque o momento pedia a postura de Davi em outra situação. Davi deveria estar na guerra. Tem tempo de guerrear, tem tempo de usufruir os benefícios da guerra, o despojo de guerra, aquilo que a gente conquista nas guerras. Mas na hora de ir para a guerra, nós devemos estar na guerra. E perceba uma coisa, que Davi manda o exército, Davi manda o seu general, Joabe, Davi envia a arca, porque era a tradição de Israel, eles não iriam sem a arca, tipificando a presença de Deus no meio do povo, e o rei decide ficar em casa. Preste atenção numa coisa. O próximo versículo vai dizer assim: e uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Algumas versões dizem que ele passou dormindo. Tem versões que, se a gente não prestar atenção, acha que ele dormiu bem muito, né? Só acordou à tarde. Não, depois do almoço, ele tira o sono do almoço e ele acorda. Israel está na guerra. Joabe está na guerra. O exército está na guerra. Os levitas estão na guerra. A arca da aliança está na guerra. Deus está na guerra. E aonde está Davi? Em Jerusalém, dormindo, almoçando, aproveitando o que não era para aproveitar naquele momento. E a Bíblia diz que ele andava passeando no terraço da casa real. E dali ele viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Preste atenção, irmãos. Se a gente for fazer uma análise do texto por silogismo, né, uma coisa que justifica a outra, a gente vai dizer que se Davi não tivesse ficado em Jerusalém, ele não ia ver a mulher. Eu não vou dizer que ele não ia pensar em mulher, porque não tinha como controlar o que Davi ia pensar ou deixar de pensar, mas com certeza ele não ia ver mulher. Na guerra, Davi ia ver mortos, soldados, exércitos. O pensamento de Davi está na guerra. Mas quando Davi ele fica em Jerusalém e ele acorda e ele começa a olhar, a mente dele agora abre espaço para uma ação do diabo.
E a Bíblia vai dizer assim, preste atenção no versículo 3. Aliás, no 2 ainda. Ele olhou a mulher tomando um banho. Não é uma olhada. Ele analisa, ele observa e depois ele toma uma decisão. Versículo 3 diz que Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxesse. Ela veio e se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. E a mulher concebeu e mandou-a dizer a Davi, estou grávida. Olha que coisa interessante. Davi olha para a mulher e não é qualquer olhar, não é olhar, dá tempo dele olhar, analisar, porque a mente dele não está ocupada com o propósito que ele deveria ocupá-la. Porque o propósito do tempo era tempo de guerra. Era o tempo de Davi estar sendo o campeão de Israel, estar à frente do exército. A mente de Davi deveria estar voltada contra os inimigos e proteger o seu povo. Mas agora Davi desocupa sua mente e ele passa a observar do terraço as coisas que a mente dele não estava preparada para o momento, para enfrentar. E ele olha uma mulher, e ele analisa a mulher. E dá tempo dele olhar que a mulher é muito formosa. Dá tempo dele fazer perguntas quem era a mulher. Dá tempo de descer ao coração, como diz Tiago, o pecado ele vem para a mente e desce ao coração. E ele é como o nascimento de uma criança, uma concepção de uma criança. Ele forma toda uma estrutura antes dele vir ao mundo. Não é algo rápido, é algo pensado. Davi ele analisa e ele chama. E o que eu acho interessante no texto é que Davi está no terraço da casa dele, enquanto ele deveria estar na guerra. Porque na guerra ele vai encontrar um cenário, no terraço ele vai encontrar outro cenário. Davi era conhecido como campeão de Israel, irmãos, preste atenção, matador de gigante. Quando ele voltava das guerras, as mulheres e as crianças cantavam em verso e prova que Davi matava mais do que Saul. Davi era campeão, tinha um histórico de campeão. Matador de urso, matador de leão, matador de gigante, matador de filisteu. Davi é o campeão de Israel. Só que o passado de Davi não dá direito a Davi de criar zonas de conforto. O que Davi fez no passado não traz para eles a segurança e a vigilância do presente. E às vezes a gente cai nessa besteira. Preste atenção, eu ouvia muita gente dizer assim: olha, irmãos, ore, porque a oração de hoje, amanhã você pode ficar sem a oração e ela te sustenta amanhã. Eu entendo quando as pessoas falam isso, mas isso é perigoso, meu irmão. Isso é perigoso porque tem muita gente que se apega ao que fez ontem, cantou ontem, evangelizou ontem, pregou ontem, jejuou ontem, orou hoje, ontem, e esquece que a vida cristã ela é determinada por o aqui e o agora. Nós não estamos no INSS espiritual, irmãos. 33 anos de evangelho não me dá o direito de criar zonas de conforto. Não me dá o direito de negligenciar o meu papel espiritual. Orei ontem, oro hoje. Li ontem, leio hoje. Jejuei ontem, se tiver oportunidade hoje. Se fui crente ontem, tenho que ser hoje. E a gente tem que ter esse cuidado, porque Davi, ele decide ficar em casa quando deveria estar na guerra. E o interessante é que Jesus, ele diz assim, Mateus 26, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Jesus, ele diz uma coisa interessante. Jesus disse assim: vigiai. No versículo 41 ele diz assim: olha, vigiai e orai. Olha o que Jesus diz: vigilância, atenção. O profeta Isaías diz que a vida espiritual é como uma torre de vigia. Isaías no capítulo 5, quando ele vai falar sobre o lagar, sobre a vinha, ele diz que uma das primeiras coisas que devemos fazer é construir uma torre de vigia, observatório, para estarmos atentos àquilo que pode nos tirar
da visão de Deus. E Jesus diz: vigiai e orai. Para quem está do teu lado, diga assim: vigiai e orai. Cuidado, meu irmão. Cuidado, não somos superquentes. Paulo ele disse assim em Coríntios 10, meu irmão, quem está em pé, cuidado para que não caia. Cuidado. E essa palavra cuidado é vigie. Tenha atitudes proativas. Se adiante aos fatos. Não abra zonas de conforto. Não fique no terraço. Na hora de descansar, Deus sabe, meu irmão. E Davi é especialista disso. Davi, ele sabe disso. Houve uma época que na hora da guerra tinha gente cansado. Davi colocou para descansar no ribeiro de Besor. Descansa. Ele sabia que tinha hora de descansar, mas tem a hora de estar na guerra. E aqui era tempo de guerra. E em tempo de guerra, ninguém pode ficar no terraço. Em tempo de guerra, ninguém pode ficar observando, meu irmão, o mundo. Às vezes, de vez está orando, fica observando as coisas deste mundo. E o texto é muito claro. E viu Davi que ela era muito formosa. Ele observou detalhes, meu irmão. Deu tempo dele a observar detalhes. E o rei tinha muitas mulheres, ou poderia ter muitas mulheres, mas ele observou detalhes. Ele tirou da mente dele aquilo que deveria estar lá. Na mente dele deveria ter espada, lança, escudo, cavalo, sangue, arca da aliança, levitas cantando, sacerdotes se sacrificando ou sacrificando holocaustos. Ele deveria ter isso na mente. Enquanto isso, a mente dele estava vazia. Tem uma frase que as pessoas usam no mundo que diz assim: mente vazia, oficina do diabo. Que é mesmo. Em parte, lógico, né? Tem gente que às vezes não entende, irmãos, e a gente não pode. Temos que estar em constante vigilância. O diabo não dorme, o diabo não descansa. Ele está sempre procurando um motivo para nos derrubar. E olha que Jesus, no bendito do deserto, quando Jesus é no deserto, quando você junta os trechos dos evangelistas que têm a mesma visão, você vai ver que um deles diz assim: e o diabo o deixou por um momento. Quando a gente lê o texto, a gente acha que o diabo se apresenta só depois de 40 dias, mas não. Ele vem tentando Jesus desde a entrada no deserto. Jesus entrou no primeiro dia, o diabo estava lá tentando Jesus 40 dias. E perceba que Jesus ele vai ao deserto, mas Jesus ele não entra em zona de conforto. Antes de ir para o deserto, passa no Rio Jordão, vai ser batizado. Antes de ir para o deserto, recebe o Espírito Santo. Antes de ir para o deserto, ele abre os ouvidos e se apega à última palavra que ele ouviu de Deus, que foi: tu és meu filho amado e tenho prazer em ti. Ele se cerca, ele se fortalece, ele se prepara, porque ele compreende que é uma guerra. E no deserto, e o interessante é que depois de 40 dias tentando Jesus, quando o diabo viu que Jesus estava já debilitado, o diabo entra com uma coisa muito forte em Jesus. A última palavra que Jesus ouve, meu irmão, é essa: tu és meu filho amado e eu tenho prazer em você. É essa palavra. Aí o diabo chega para ele e inverte a palavra e diz assim: se tu és filho de Deus. Olha, 40 dias antes, tu és o filho amado e eu tenho prazer em ti. 40 dias depois o diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se a gente fosse trazer para o sentido negativo, ele ia dizer assim: se tu és filho de Deus, por que está passando necessidade? Cadê o pão? Mas Jesus estava o quê, meu irmão? Jesus estava num estado de alerta espiritual. Jesus estava pronto para responder. Jesus olha e diz assim: eu acho que você não compreendeu, diabo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Coisa bonita. Davi não compreendeu isso, irmãos. Davi, ele botou os seus olhos nos desejos do homem. E é um perigo. E a escolha é nossa, irmãos: irmos para a guerra
ou estarmos no terraço olhando as coisas desse mundo, criando amizades, criando laços, criando intimidades com as coisas desse mundo. Capítulo que lá no Zé Maria, quando a gente dá isso aqui, aí a gente tem que juntar o negócio. Vigilância é falta de vigilância espiritual. Atitudes espirituais apáticas, indiferença. O que é apatia, pastor? Apatia é indiferença, frieza, desinteresse, desprezo, desleixo, imparcialidade, insensibilidade e moleza. Vou ler de novo para você. Davi, ele teve isso, ele teve apatia espiritual. Apatia é indiferente, tanto fez como tanto faz. Frieza espiritual, desinteresse pelas coisas espirituais. Irmãos, é uma coisa interessante. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, é como se fosse fórmula matemática. É como se fosse uma ciência exata. Mas às vezes a gente começa a mudar a fórmula do negócio. Em Atos dos Apóstolos é muito simples. Em Atos dos Apóstolos o povo estava perseverando na oração, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. A igreja tinha esses 3 pilares. A igreja, ela se dedicava à oração. A igreja se dedicava à doutrina dos apóstolos. E a igreja partiu o pão, que fala de comunhão. Tudo comum, pensamento só, uma visão só. E o interessante é que às vezes a gente cria indiferença a isso. Indiferença à oração, indiferença à comunhão, indiferença à palavra. E às vezes nos tornamos tanto fez como tanto faz. Para mim, tanto fez como tanto faz. Fazemos forças para tantas coisas. Fazemos forças para tantas outras coisas, mas será que estamos fazendo força para valores espirituais? Estamos fazendo força para orar? Estamos fazendo força para buscar ao Senhor em oração? Estamos fazendo força, mas nós queremos mais de Deus. Nós desejamos mais do Senhor, mas será que nós estamos fazendo força para estarmos na doutrina dos apóstolos, Bíblia, palavra? Perseverarmos na oração e na comunhão do pão? Será que nós estamos indiferentes? Somos imparciais? E a imparcialidade é um perigo, irmãos, porque ela nos amarra no terraço de Jerusalém. Nos amarra porque é aquele negócio tanto fez quanto tanto faz. Por mim, pastor, está tudo bem. Por mim. Mas não é esse o interesse de Deus. Sabe, se nós queremos viver uma vida espiritual mais intensa, meus irmãos, se nós queremos mais de Deus, e Deus tem mais para nos dar, não falta para Ele tem tudo para nos dar. Nós temos que compreender que devemos caminhar numa atitude de postura de parcialidade. Tomar um lado, dizer: Senhor, permanecerei nos princípios da Tua palavra. Senhor, não serei imparcial ou indiferente, tanto fez como tanto faz. Eu andarei debaixo dos teus princípios. Se é tempo de guerra, se é tempo de me expor, porque na guerra você se expõe, meu irmão. Na guerra você dá a cara. Na guerra você pode viver ou morrer. Na guerra você pode ser ferido. Na guerra você pode ferir também. Na guerra você se expõe. No terraço você tem zonas de conforto e acomodações. Mas só que, preste atenção, Davi no terraço, ele só teve tempo de olhar as coisas do mundo e cair. Quem estava na guerra estava exposto, é verdade. Estava colocado dentro dos perigos que uma guerra apresenta, mas lá na guerra, todos os dias que Israel se levantava para a batalha, os sacerdotes levitas, eles entoavam hinos ao Senhor, ofereciam sacrifícios a Deus. Na guerra tinha a arca da aliança, na guerra tinha a adoração. Davi estava no lugar errado, meu irmão, na conduta errada. Como é que vai a nossa vida, meu irmão? Pastor, e o que é atitude espiritual mais enérgica? Atenção, consideração, meu irmão.
capacidade de compreender que muitas vezes a gente sofre, a gente muitas vezes passa por situações difíceis para manter a postura espiritual, diligência, empenho, energia, entrega, entusiasmo, fervor, impetuosidade, interesse, zelo. Isso aqui é importante porque a gente não se prepara muitas vezes para vivermos esses momentos. Eu acho interessante, esses dias eu estava pensando, meu Deus, como ouvindo pessoas, as pessoas estão sempre preparadas psicologicamente para ouvir o sim. As pessoas estão sempre preparadas para ouvir a palavra positiva, que tudo vai dar certo. E eu fiquei pensando no versículo lá de João, da primeira epístola dele, 5,4, que diz que esta é a vitória que vence o mundo. Ele conceitua a vitória dizendo assim, a nossa fé. Ele diz que a vitória, do ponto de vista espiritual, é a manutenção da fé. Ele diz que ser vitorioso é manter a fé. E quando a gente vai ver o ponto de vista do homem, das pessoas, e pasmem, infelizmente, do mundo cristão moderno, vitória é conseguir aquilo que deseja. E eu fico imaginando, irmãos, eu estava pensando e conversando com Jesus. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Herodes prende 2 homens. Um, Tiago, irmão de Jesus. Aliás, não irmão de Jesus, me perdoe. Tiago, o irmão de um dos discípulos. E prende Pedro. E a igreja vai orar. Preste atenção e analisa comigo. A igreja vai orar. E a igreja não está orando para Jesus soltar apenas Pedro. A igreja está orando para Jesus soltar os 2. Só que situações iguais, resultados diferentes, meu irmão. A igreja ora e Tiago vai para o fio da espada, morre. A igreja continua orando e os irmãos sabem o resultado. Pedro é liberto. Um encara a morte, o outro é livre da morte. Aí alguém vai dizer, pastor, esse aqui foi derrotado, esse aqui foi vitorioso. Não, porque aqui, se analisarmos assim, estamos olhando o conceito de vitória do ponto de vista dos homens. Porque o que se exigia para Tiago era a negação da fé. Só que a manutenção da fé, custando a ele a derrota do ponto de vista dos homens, para Deus é vitória. Por quê? Porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que foi apresentado a ele? A morte. Qual foi a guerra dele? Está de alerta, meu irmão. Era mais fácil dizer assim, não sei que está começando, né? Naquela época ainda era no início, era conhecido como a seita do Nazareno. Ainda era fácil ele dizer não. Negaram há poucos dias o próprio Pedro, mas ele morre. Estevão, meu irmão. Estevão morre apedrejado, vendo o céu aberto. Já pensou o que é isso? E às vezes a gente, por receber não de Deus, por não termos os nossos desejos atendidos, muitas vezes a gente entra em terraços e começa a observar ao mundo e esquece que nós temos uma postura espiritual, meu irmão. Não posso só querer louvar quando tudo vai bem. Não posso querer pregar quando tudo vai bem. Não posso querer orar quando tudo vai bem, não. Atitudes espirituais enérgicas. Se está bom, vamos continuar orando, vamos continuar buscando ao Senhor, vamos continuar louvando. Mas se está ruim, a gente aumenta o volume, meu irmão. Ora mais, canta mais, prega mais. Nada de ficar dormindo, nada de ficar no terraço de Jerusalém observando as coisas deste mundo. Por quê? Porque o resultado final foi queda. O resultado final foi beijar a lona. Pelo menos por enquanto, né? Quando a gente vai observar o desenvolvimento do texto, a gente percebe que a misericórdia de Deus ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Não é tempo para a gente desenvolver isso, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Davi ele consegue
ser reerguido espiritualmente. Apesar de que Paulo ele é muito claro em Gálatas, que diz assim, em Gálatas, que não se engane o homem. 6, ele diz em Gálatas, não se engane o homem. Aquilo que ele semear, ele também colherá. Porque tem muita gente que diz assim, Deus perdoa. Claro, irmão, que ele é Deus, né? Ele é misericordioso. Claro que se ele não fosse, ele não era Deus. Agora, as consequências dos atos, aí é outra coisa. Consequências das atitudes, Davi pagou. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, nunca foi negada a Davi e nunca será negada a nenhum homem. Deus não nega a sua misericórdia a homem algum. O homem pode não querer, mas Deus não nega. Deus disponibiliza isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado na nossa vida espiritual, de não acharmos que somos imunes, que somos melhores, mais espirituais. Não, mantenha a postura. Tempo de guerra é tempo de guerra. Irmãos, em nome de Jesus, a nossa passagem aqui nessa terra, e é bom que isso fique muito claro, nós somos apenas peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Tudo um dia vai terminar. Tudo um dia vai acabar para a gente nessa terra. Tudo aqui é passagem. Logo, logo, e eu espero que esse Jesus que nós tanto desejamos volte logo. E às vezes a gente se comporta como se a nossa morada fosse aqui. Às vezes a gente tem atitude como se nós fôssemos estar aqui. Não, meu irmão. Lembra quando os israelitas saíram do Egito? Lembra o que foi que Deus disse a ele? Deus disse a ele, eles não usavam sapatos. Deus mandou eles ir bater na porta para colocar sapatos nos pés. Deus disse a eles, vistam as roupas como o animal do jeito que tinha que ser. Mas tem uma coisa que Deus disse a ele, não abram a mão do cajado na mão. Todos têm que sair com o cajado na mão. Porque onde eles passassem, irmão, todo mundo tinha que olhar para aquele povo e saber que aquele povo era peregrino, que aquele povo não pertencia àquela terra. E sabe por que muitas vezes criamos zonas de conforto? Porque nós esquecemos que não somos daqui, meu irmão. Nós esquecemos que aqui é só uma passagem. Aqui é só, estou indo para Sião, estou indo para Canaã. Esse é o propósito da igreja. Se Davi compreendesse que não era hora de deitar, não era hora de olhar o terraço, não era hora de tirar a soneca, não, era hora de estar guerreando na frente da batalha. E eu espero que o Espírito Santo de Deus coloque essa palavra no teu coração. Meu filho, enquanto nós estivermos aqui, é guerra, é luta. Enquanto nós estivermos aqui, é vigilância espiritual, meu filho. Não é tempo de dormir, não é tempo de sono, não é tempo de descansar. Preste atenção, o descanso é em Sião, meu filho. É em Sião. Precisamos de mais energia, meus irmãos. Energias para dobrar esses joelhos, meu irmão. Queremos tantas coisas de Deus, mas essa palavra está tão em voga ultimamente, né? Tem gente que na sua pedância não aceita essas coisas. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo, devemos sempre fazer autocríticas. Palavra difícil se ouvir hoje, autocrítica. No meio político, o que mais fala é autocrítica. Eu não preciso fazer uma autocrítica, claro que precisamos todos nós. De analisarmos se precisamos, irmãos. Eu digo lá na congregação, nos cultos de oração, e eu digo assim, irmãos, quando você começa, oração é uma coisa interessante. Oração, às vezes você chega no culto com aquele peso enorme, né? Tantas coisas, tantas dificuldades, e daqui a pouco você ora, você dobra os joelhos e começa a orar. E eu tenho um hábito de oração coletiva que eu aprendi com a minha dirigente, a irmã Bernadette. Ela orava e quando criança havia, terminei automatizando isso na minha mente. Não é por maldade. Tem gente que me pergunta, pastor, quando o senhor está orando, o senhor pega o microfone e fica orando? Porque eu me lembro, desde criança, eu me sinto como se a gente estivesse subindo uma montanha e muita gente estivesse com vontade de parar e o cara fica no ouvido incentivando, né? É mais fácil porque as forças vão diminuindo. Mas é interessante quando você está em oração e você se conecta numa vida de oração,
uma hora parece que é 10 minutos, parece que o tempo não existe. E perceba, todas as vezes que você investe numa vida de oração, você fica mais leve, meu irmão. Quando você busca a Deus em oração, parece que espiritualmente você se torna intocável pelos problemas da vida, porque você sabe que a luta vem, mas você sabe que aquele que permitiu a luta é aquele que vai te acompanhar nessa luta e vai te dar a vitória. Quando você busca a Deus em oração, fica mais fácil você compreender o que Paulo disse. Paulo disse, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que Paulo disse isso? Aí Paulo responde, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, vigilância espiritual, essa é a palavra que eu trago ao teu coração. Não saia daqui nesta noite achando que pode viver de qualquer forma, de maneira nenhuma. Saia vigilante, fazendo como Jesus disse, vigiai e orai. Feito Paulo disse, quem está em pé, cuidado para não cair. Ou seja, não se apegue nas tuas zonas de conforto. Seja vigilante. Reconheça que somos falhos, meu irmão, somos fracos. Jesus, ele disse uma coisa tão bonita. Jesus só fala coisa bonita, mas tem uma coisa que ele disse assim, no capítulo 5 de Mateus, quando ele fala sobre vigilância, ele diz assim, olha, se a tua mão direita te faz pecar. Irmãos, quando Jesus falou de mão, porque é inconcebível dentro da lógica humana, ele diz assim, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela e lança para longe de ti. É inconcebível, irmão. É inconcebível eu pegar meu braço e arrancar o meu braço. É inconcebível, do ponto de vista humano, arrancar o olho e jogar o olho. Mas veja as figuras de linguagem que Jesus fala. Quando ele fala de braço, e do lado direito ele fala de algo que tem honra, que tem valor, que a gente acha essencial e importante. Porque tem muitas coisas que parecem essenciais, que parecem importantes, mas podem levar a gente para o inferno, meu irmão. Aí ele diz assim, olha, se o teu braço direito te faz pecar, arranca ele, decepa o braço e lança para longe de ti. É melhor entrar com um braço só no céu do que com os dois no inferno. Aí ele diz assim, estado de alerta espiritual, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele e lança para longe de ti. E veja que as figuras de linguagem de Jesus têm um significado, algo que a gente considera importante e essencial, pode nos tirar do céu, meu irmão. Algo que a gente valoriza pode nos tirar do céu. Aí ele diz assim, olha como Jesus sabe que nós somos fracos, sabe que somos falhos, que não somos melhores do que ninguém. Aí ele dá uma sugestão. Ele diz assim, arranca, primeiro reconhece que faz mal. Segundo, arranca atitude. E depois ele fala de uma coisa que entra na prevenção espiritual, na vigilância espiritual. Ele diz assim, observa, reconhece, tome uma atitude, mas ele diz, não vou jogar não, em nome de Jesus, porque corro o risco de errar e bater no irmão e você acordar no céu. Jesus disse, joga para longe. Para onde, irmãos? Para longe de ti, fora do alcance. Eu gosto de brincar sobre esse texto, que tem gente que até reconhece que o olho faz pecar. Tem gente que até toma atitude de tirar o olho, mas aí erra no terceiro passo, bota o olho no bolso. E todas as vezes que bate aquela saudade, aí vai lá, bota a mão no bolso e diz, eita, encontrei, já estava lá. Aí bota de novo. Jesus disse assim, arranca e deixa longe de ti. Atitude proativa, meu irmão. Atitude enérgica. Atitude espiritual. E a gente tem que ter muito cuidado. Mas muito cuidado nesses últimos dias, meu irmão. Muito cuidado. Para não satisfazermos desejos e descumprirmos as vontades de Deus. Muito cuidado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Espero que o Espírito Santo tenha enchido o teu coração da sua santa palavra. Espero que você compreenda que o nosso descanso não é aqui. Está no livro de Hebreus, irmão. Nós não temos descanso aqui. Nosso descanso é lá. Enquanto estivermos aqui, é estado de atenção.
tudo aquilo que te afaste do teu Deus. Porque se eu disser a tu, irmão, que o olho faz mal, eu estou mentindo. O olho faz falta. Acaba ficar com o olho. Mas Jesus disse, se o olho te faz pecar, arranca. Davi, ele cometeu um erro. Ele quis viver do que passou. Ontem, deixa eu te dizer uma coisa. Eu digo direto isso para mim mesmo. O que aconteceu ontem, meu irmão, não me dá o direito de viver uma vida do jeito que eu quero hoje. De todo jeito, não. Tem que ser vigilante hoje. Hoje. Perseverar hoje. Sabe? Quem era? Eu acho que era Luther King. Luther King dizia, eu tenho um sonho, né? Era ele que falava? Era ele, né? Ele dizia, o senhor que entende de inglês, como era mesmo? Como era? I have a win. I have a win. É isso aí. Eu tenho um sonho. Luther King dizia isso. Obrigado. Ele dizia isso. Sabe, irmãos, não se ofenda com o que eu vou falar, não. Mas eu também tenho sonhos. E eu sei que você também tem sonhos. Eu estava dizendo lá esses dias, e estou fazendo a minha parte. Na congregação a gente tem cultos de oração. E eu tenho um sonho. Sonho de ver coisas que via no passado. Tenho sonho. É um direito meu, me permitam sonhar, não fiquem chateados comigo. Eu tenho um sonho. Como eu não posso sonhar por você, eu posso desejar, eu posso sonhar. Eu disse à minha esposa, a única pessoa que eu posso diretamente influenciar sou eu mesmo. O sonho e vou fazendo isso em nome de Jesus, buscando com muito, é difícil, mas é possível, de orar mais, de buscar mais ao Senhor. Quando a gente ama alguém, a gente fica horas conversando com essas pessoas. Não fica com essa pessoa? Perde até o tempo. Aí hoje é tão triste quando a gente marca cultos de oração. Eu estava conversando com um amigo, ele disse, rapaz, na igreja dele, né? Que teve vigílias, quando está vigília dá 10 minutos, que ele, de vez em quando, dá uma olhada para ver se as pessoas... Quando ele olha, aí a maioria do pessoal já no celular, já ali. E o engraçado nesse negócio é que nós começamos a criar justificativas. Eu já vi gente dizer assim, mas a oração não é para todo mundo, não. É uma verdade. Oração é para todo mundo, não, senão o mundo estava orando. Oração é para quem ama Jesus, meu irmão. Oração é para crente. Oração é para servo de Deus. Se nós tocamos o nosso tempo, passamos mais tempo em outras coisas que não sejam as coisas espirituais, é porque alguma coisa está errada em nós. Eu não tenho como mudar ninguém, meus irmãos, mas eu tenho como dizer a você que eu tenho esse sonho. Eu sou de uma época que quando a gente chegava na igreja, estou falando igreja qualquer uma, todas as igrejas eram assim, a maioria das igrejas eram assim naquela época. As igrejas pentecostais como nós somos. Nós chegávamos na igreja e já era um hábito da gente, era um hábito. A gente chegava, dobrava o joelho e a gente só levantava quando a gente ouvia ou um dirigente cantando um hino, dependendo da igreja, ou então uma campainha, que eu acho que até aboliram esse negócio, é mais um hino. E era tão lindo você poder passar aquelas horas de oração e depois você escutar aquela voz do pastor, da irmã, a dirigente da oração, e você poder orar. E uma coisa interessante é que naquela época os crentes andavam com lenço, mas não é porque era enfeito não, é porque eles iam chorar, eles iam buscar ao Senhor. Era tão lindo. Eu estou falando do meu sonho. Se o Espírito Santo trouxer esse desejo ao teu coração, o desejo da gente voltar a orar mais, irmãos, orar mais. Eu lembro que a gente ia para culto de doutrina, é a coisa mais natural Jesus batizar com o Espírito Santo. Hoje em dia tem pessoas que dizem assim, que não acreditam mais, que não, né? Mas em nome de Jesus, pense, cada um faz. Como é, pastor? I have a dream. Eu estou brincando, mas é bom. Deus te abençoe, meu irmão. Fica de pé em nome de Jesus com a permissão do nosso pastor. Ei, já pensou, meu irmão? Já pensou agora tu chegar em casa agora? Vamos Ministério Louvor? Cadê o Ministério Louvor? Vamos louvar Jesus? Tu chegar em casa agora e dobrar os teus joelhos na tua cama lá, bem, né? Já pensou em fazer isso? Quem aqui tem algum quarto em casa que está desocupado? Tem alguém que tem quarto em casa desocupado aqui?
cheio de coisas. Já pensou? Posso dar um conselho a você? Ajeita esse quarto. Passa numa gráfica ou no marceneiro e manda colocar assim: lugar de oração, meu cantinho com Deus. E pede ao Espírito Santo assim: Espírito Santo, derrama no meu coração um desejo ardente de buscar a tua presença. Começa a entrar nesse quarto. Quarto da bagunça, né? Quarto que o cara nem usa. E dobra os teus joelhos. E busca o Senhor. É tão bom, irmãos, é isso que eu desejo. Eu desejo que o Espírito Santo invada o teu coração. Sabe por quê? Porque se a gente voltar a fazer isso, Deus lá em cima vai voltar a fazer muita coisa. Não é possível, né? É possível fazermos isso? É possível. Eu estava vendo um certo pregador ministrando a palavra e ele disse, acho que os irmãos aqui conhecem a história de um jovem que estudava na faculdade de teologia. E eles foram fazer uma excursão no museu de Wesley. Acho que já ouviram isso. E chegando lá no museu, olharam. E apesar desse jovem, depois que virou adulto, as visões teológicas são contraditórias. Mas o Wesley tinha uma vida de oração muito intensa. Quem já estudou a história dele sabe que era um homem de oração. Doutrinas à parte, um homem de oração. Um homem que buscava muito ao Senhor. E a história diz que o professor contou os alunos, e depois de contar os alunos, ele percebeu que faltava um. E ele volta para o museu, e o Wesley tinha um tapete. Veja que esses símbolos são tão interessantes. O Wesley tinha um tapete que ele colocava na cama para orar. E durante a vida de Wesley, ele orou tanto nesse tapete que criou 2 buracos aonde ele orava. 2 buracos dos joelhos de Wesley. Eram 2 buracos que encaixavam exatamente o joelho de Wesley. Diz que o professor, quando chegou, o jovem estava orando, dizendo assim na oração. Ele dizia assim: Senhor, a oração dele era bem simples: Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, faz de novo. Essa era a oração do jovem. Diz que o professor ficou observando, deixou ele orar um pouco, e depois o professor disse assim a ele: Billy, levante-se, Billy, nós estamos atrasados. Tratava-se de Billy Graham. Uma visão doutrinária totalmente oposta de Wesley. Mas sabe o que aconteceu, meu irmão? Não foi que Deus fez de novo a mesma coisa que fez com Wesley? Salvou de novo, curou de novo, libertou de novo. Para quem está do teu lado, Deus está querendo fazer de novo, meu irmão. De novo. Deus está querendo... Mais uma vez, com muita calma, bem tranquilo, sem alterar a voz. Assim, ó, Deus está querendo fazer de novo, meu irmão. Mas sabe o que é que Deus está esperando? Deus está esperando os teus joelhos, filho. Billy Graham lá, faz de novo, Senhor. E Deus olhando lá, disse: eu vou fazer. Esse é o desejo do nosso Deus, irmão. Fazer de novo, fazer de novo. Mas a fórmula não pode ser mudada, meu irmão. Eu quero falar bem tranquilo. Que eu estou segurando a minha hiperatividade, porque eu sou hiperativo. Por segurar a hiperatividade, eu fico suando frio aqui, porque eu tenho que me agitar mais um pouquinho para circular o sangue. Não, estou segurando aqui. Faz de novo, Senhor. Até que eu rodeei esse púlpito um pouco hoje, né, irmão? Cheio de munganga esse irmão. Deus está disposto a fazer de novo, meu irmão. Deus quer fazer, meu irmão. Não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos voltar, irmão. Precisamos voltar a lotar os cultos de oração, meu irmão. Não se ofenda quando as orações têm menos pessoas. Apesar de a oração ser uma coisa fenomenal, que a oração ela pode ser feita por um, né? Por um. Às vezes tem irmão que diz assim: mas pastor, só tem 5 no culto da oração. Ô irmão, glória a Deus, 5 pode fazer muita coisa, meu irmão. Se a Bíblia diz que é a oração de um justo, imagine 5, meu irmão. Deus quer fazer de novo, meu filho. Quer. E eu vou responder por mim, eu espero que você responda. Eu quero ver de novo, meu irmão. Quero e vou ver. Vou ver de novo, meu irmão. Vou ver de novo, porque o nosso Deus não mudou. Vamos louvar a Jesus? Eu quero ser Senhor amado. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus esta noite? Tem alguém que não é cristão?
que ainda não serve a Jesus. Nas mãos Isso, vem, filho. do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Vem, filho. Vem para Jesus. Um vaso novo. Glória a Deus. Como quero, Senhor, como quero, Senhor amado. Você pode fazer destino a tua poesia. Louva Ele com a tua alma, meu filho. Abre os teus lábios e adora Ele. Faz destino a tua poesia, a tua oração. Quebra minha vida e faça de novo. É possível. Eu quero ser. Como quero, Senhor. Eu quero ser um vaso novo, Como tu queres. Senhor Glória a Deus. amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Vem para Jesus. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Continua louvando. Uma boa oportunidade para você voltar para Jesus. Dorinha, vem, filha. Vem para Jesus. Amanhã não, hoje, isso. Como um vaso nas mãos do oleiro. Vem, filho. Vem para Jesus. Quebra minha Vem. vida e Faça de novo. É possível sim, meu irmão. Só depende dos joelhos que se dobram, que reconhecem que estamos em guerra. Eu Quero ser um vaso novo. Pode cantar com mais energia? Tá lindo, mas como isso. tu queres. Louva Ele, levanta a tua mão e adora Ele. Senhor Glória a Deus. amado. Adora isso. Faz destino tua poesia. Tua oração a Ele. E eu faço. Quebra minha vida. Isso, Jesus. E faça Faz de mais uma vez, Jesus. Eu quero ser. Como quero. Eu quero ser um vaso novo. Você consegue sentir aí a presença do Espírito? E eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Mãos estendidas em direção ao altar. É possível? Com Deus é sempre possível recomeçar. E o que eu acho interessante com Deus, eu já ouvi gente dizendo assim que quando a gente volta não é a mesma coisa. Mas quando as pessoas falam isso, tentando dar um sentido que vai ser pior. É engano. É sempre melhor. Não é o desejo de Deus que ninguém caia, não é.
Não é o desejo de Deus que ninguém se esfrie, que ninguém vacile, não é o desejo. Mas todas as vezes que os joelhos se dobram e reconhecem que é impossível. E olha, eu li um texto para você, mas tem 2 textos que vão falar mais esmiuçado daí. Salmo 32 e Salmo 51. Davi vai rasgar a alma quando ele vai dizer assim: Senhor, meus ossos adoeceram e a minha alma também, enquanto contive os meus pecados. Mas no dia que eu confessei os meus pecados, alcancei a tua misericórdia, Senhor. Alcancei a tua bondade, ó Senhor. Colocastes em meus lábios um hino novo, e pronunciarei aos homens as tuas maravilhas. Aí ele vai dizer: Senhor, retira de mim tudo, Deus, no Salmo 51. Retira de mim tudo, Senhor, de tudo. Mas faz uma coisa: se quiser tirar a coroa, tire. Se quiser tirar Judá, tire. Se quiser tirar Hebron, tire. Se quiser tirar o trono, tire. Mas faz uma coisa: traz de volta, Senhor. Traz de volta a alegria da salvação. Não retire em mim o teu Espírito Santo. Davi diz: faz de novo, Senhor. Não posso viver sem a alegria do teu Espírito. Não posso viver, Deus. Vamos louvar a Ele de novo, minha filha, como é bom. Oh, glória! Eu quero ser. Como quero, Jesus. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres. Como tu queres, Senhor. Faz de novo, Senhor. Senhor amado, tu és oleiro. E eu sou o que, meu irmão, e você? E Eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero como quero, ser. Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Deus, obrigado, Senhor, pelos teus filhos que te reconhecem como Salvador. Derrama sobre eles o teu Espírito Santo, a tua graça. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. E acompanhe eles, Senhor, nessa caminhada até Sião, Senhor. Fortalece os seus passos. Que eles tenham consciência que durante a caminhada haverá momentos difíceis, Senhor. Haverá momentos de lágrimas, de angústias. Mas em todos eles não faltará a tua presença. Haverá momentos bons, momentos maravilhosos. Mas haverá momentos difíceis também. Mas tanto no bom como no ruim, tanto nos momentos de sorriso quanto de lágrimas, não faltará a tua presença nessa caminhada, Senhor. Sabe cantar Divino Companheiro, não? Estou tão saudosista, sabe? Divino Companheiro. Isso. Deus abençoe a vida. Vamos terminar cantando? Posso, pastor? Pode cantar? O senhor canta, né? Não, eu vou fazer uma coisa depois aí. Ah, vai? Pode? Ah, não. Não, continue. Isso. Sua presença sinto longe.